Glória a Deus. Mas antes de nós lermos o texto, nós vamos orar. Amém? Com a sua cabeça, deixa a Bíblia aberta no texto, vamos orar. Deus querido, em nome de Jesus, mais uma vez nos encontramos, ó Pai, reunidos para ouvir a Tua palavra, para aprender mais de Ti. Diz a Tua palavra, Senhor, que Teu Espírito nos conduz a toda a verdade. A Tua palavra diz, Senhor, que a Tua palavra, Pai, é uma espada de dois gumes que penetra profundo no coração, Senhor, fazendo divisão entre juntas e medulas, entre alma e espírito, entre coisas materiais e espirituais. Ó Deus querido, vem nessa noite com essa palavra, Senhor, poderosa, nos abençoar neste lugar. Eu repreendo agora, Senhor, toda mente contrária, Pai. Eu repreendo agora, Senhor, toda seta do inferno que queira roubar a nossa adoração. Está repreendido em nome de Jesus, porque neste lugar, Senhor, nós glorificaremos apenas o Teu nome. Esta é a nossa oração nesta noite. Fique conosco, nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos encontrar o texto? Amém. Vamos lá. 1 João, capítulo 2, versículo 16. É só esse texto. Eu vou ler e depois que eu ler, os irmãos repetem bem forte. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. A igreja pode repetir? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Amém? Pode sentar, fique à vontade. Meus queridos, conforme eu avisei aos irmãos, hoje nós vamos falar sobre algo importantíssimo, sobre aquilo que está dentro do coração humano. Amém, irmãos? Quando nós estamos falando de coração, queridos, nós não estamos falando desse seu órgão aí que está na sua caixa torácica, que bombeia sangue para o seu corpo. Eu estou falando da mente, amém? Da sede dos sentimentos e da sede dos pensamentos. Amém, irmãos? Será que o coração é importante, meu irmão? Será que o coração é importante para nós? Mais uma vez eu digo, não é este órgão que bombeia sangue para o nosso corpo, mas é a nossa mente e o nosso pensamento, o nosso sentimento. Será que a sua mente é importante, meus queridos? Sem ela, meus amados, você não existe. Você é o que a sua mente é. Amém, meu irmão? Você sente o que a sua mente sente. A tua alma, meus amados, é onde estão guardadas todas essas coisas. Então, meus queridos, a alma, o coração humano, ele é importantíssimo para nós. O profeta Jeremias disse que o coração, ele é o que, irmãos? Quem sabe dizer? Diga assim, enganoso. Enganoso é o coração enganoso, meus amados, porque muitas vezes a gente pensa, né, alguma coisa e faz outra. A gente pensa em sentir alguma coisa e acaba sentindo outra. Não é assim, meus queridos? Mas nessa noite eu quero falar de 3 desejos peçonhentos do coração. Amém, meu irmão? De que, irmãos? 3 desejos peçonhentos do coração. 3 desejos peçonhentos do coração que todos nós temos. Não se engane, todos nós temos esses 3 desejos peçonhentos do coração. Agora cabe a nós dominá-los, cabe a nós vencê-los. Amém, irmãos? E a primeira coisa que o nosso irmão João nos mostra nesse texto é que esses 3 desejos que há no coração, eles são do mundo. Amém, irmãos? O que mostra aqui é que eles são do mundo. Porque ele diz assim, porque tudo o que há no mundo, e aí ele fala dos 3 desejos. Portanto, esses desejos, eles são do mundo. Amém, irmãos? E sendo do mundo, não é? Eles de fato não agradam a Deus e é algo que nós não podemos cultivar no nosso coração, mas ao contrário, nós temos que rechaçar. Não é assim, irmãos? Existem coisas que nós temos que cultivar no nosso coração, como por exemplo o amor. Não é verdade, meu irmão? Nós temos que cultivar a fidelidade, não é verdade, irmãos? Nós temos que cultivar a comunhão, não é verdade, meus queridos? Mas esses 3 desejos que nós vamos falar nessa noite, nós não podemos cultivar no nosso coração, nós não podemos nem deixar que eles brotem no nosso coração, mas ao contrário, nós temos que extingui-los no nosso coração. Amém, irmãos? Não são pensamentos, não são desejos positivos e nem espirituais, são desejos e pensamentos pecaminosos e, portanto, não agrada a Deus. E a Bíblia diz que eles são do mundo. Quando a palavra de Deus está falando de mundo, está empregando uma palavra chamada cosmos. Amém, irmãos? E essa palavra chamada cosmos, a palavra grega, não está falando do planeta Terra,
está falando, meus queridos, do sistema pecaminoso deste mundo, ou seja, do sistema caído. Você sabe que esse sistema existe, porque em todos os lugares onde você passar, ele está na ativa. Não é assim, meu irmão? Em qualquer lugar que você chegar, esse sistema pecaminoso, ele está na ativa. Então, meus queridos, a Bíblia fala que eles são do mundo, e as coisas do mundo nos afastam de Deus. Amém, meus amados? As coisas do mundo nos afastam de Deus. E nesse período que nós estamos vivendo agora, meu irmão, no período junino, é um período de muita, como é que eu posso dizer? De muito desafio para nós, não é? Porque, eu vou dizer uma coisa, irmãos, olha que coisa interessante. Em muitas igrejas aí, o período mais complicado para a igreja é o período de carnaval. É o período onde todo mundo, uma boa parte, todo mundo não, misericórdia. Uma boa parte da igreja se desvia por causa do carnaval, né? Mas dessa igreja aqui não, no período de São João. Olha que coisa terrível, né? O período de São João é o pior período para a igreja, por quê? Porque muitas pessoas gostam de estar nas quadrilhas, gostam de estar por aí vestidos como servidores de João. Não é assim, meu irmão? Muitas pessoas gostam de estar por aí nas festividades. Houve aqui na igreja já alguns embates a respeito disso. Olha só, irmãos, para os irmãos terem noção de como as coisas do mundo elas atraem e elas enganam as pessoas e elas viciam as pessoas. Houve um período aqui nesta igreja que havia um bocado de jovens que estavam com a ideia de dançar quadrilha na escola e com a desculpa de que era para ganhar pontos, não é? E aí, irmãos, quando nós soubemos que fomos falar, não, meu irmão, não, pastor, não pode não, porque eu estou ruim na escola e eu tenho que dançar quadrilha para poder realmente, de fato, estar ganhando pontos e tal, e estava bem próximo à festividade da mocidade. Eu disse, tudo bem, então todos vocês podem dançar quadrilha, a gente cancela a festividade da mocidade, suspende a mocidade, até o outro ano, quando vocês vão estar bem, e aí vocês vão poder dizer assim, não, esse ano nós não vamos dançar quadrilha, aí a mocidade retorna. E aí os jovens disseram, não, peraí, então pronto, a gente sai, não vai dançar mais quadrilha. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos, olha que coisa interessante, todos os jovens que reclamaram e disseram que tinham que dançar para ganhar pontos, todos eles passaram. Não é uma coisa interessante? Não é verdade, irmãos? Mas as coisas do mundo viciam, né, irmãos? As coisas do mundo prendem, e a Bíblia diz que esses três desejos, eles são do mundo. Eles são de onde, irmãos? Do mundo. Eles são do mundo, por isso nos leva para longe do Senhor. No versículo 15 deste mesmo capítulo que nós lemos, 1 João, capítulo 2, versículo 15, olha só o que é que nosso irmão João ele fala. Ele diz o seguinte, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o que é que acontece, irmãos? O amor do Pai não está nele. Quantas pessoas que amam o mundo, né, meu irmão? Que valorizam as coisas do mundo, que absorvem os valores do mundo e querem ser iguais às pessoas do mundo. Eu estava conversando com alguém hoje que me disse assim, parece que os crentes hoje não querem mais ser diferentes, mas ao contrário, querem ser iguais às pessoas do mundo. Amém, amados? Então vamos continuar, meus queridos. Então veja só, as coisas do mundo, ela prende, ela chama, não é? Ela de fato vicia, as coisas do mundo vicia. Mas veja bem, meu irmão, aqui o apóstolo João diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Como eu falei para os irmãos, muitos crentes estão querendo ser do mundo, iguais ao mundo, cultivando coisas do mundo no coração, até, meus queridos, andam como crentes, agem como crentes, mas aqui dentro no coração tem sentimentos, desejos e pensamentos do mundo. E isso, meus queridos, é contaminoso, e isso, meus amados, leva para longe de Deus, porque diz assim, se alguém é no mundo, o que é que acontece, irmãos? O amor do Pai não está nele. É por isso, meus queridos, que de fato existem muitos crentes que dizem assim, parece que Jesus não me ama, né? Quem já ouviu isso aqui? Eu já ouvi muito, até o pastor dizer, parece que Jesus não me ama, mas é claro, meu amado, minha amada, se de repente você está amando o mundo, fazendo as coisas do mundo, o amor do Pai não está sobre você. Diga assim, misericórdia. E olha só o que aqui o nosso irmão Tiago, ele fala a respeito dessas coisas do mundo. Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz assim, olha só como ele começa, que coisa tremenda. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus?
Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Meus queridos, todos aqueles que querem fazer amizade com o mundo, estou falando isso porque esses 3 desejos que nós estamos falando nessa noite, nós vamos começar a falar deles. Eles são do mundo, amém, irmãos? Então, qualquer um que quer cultivar esses desejos, esses sentimentos no coração, amém, irmãos? Simplesmente está se constituindo inimigos de Deus. Aqueles, meus queridos, que têm valores no mundo, aqueles que valorizam as coisas do mundo, são chamados aqui por Tiago de adúlteros e adúlteras. Amém, irmãos? Eu tenho certeza que nenhum dos irmãos gostaria de casar com alguém, de passar sua vida inteira com alguém e descobrir que essa pessoa tem uma outra família. Não é? É uma coisa terrível. Aconteceu na minha família. Meu pai, né, depois quando eu tornei adolescente, descobri que ele tinha outra família, até com filhos fora, e para mim foi uma decepção grande. Amém, queridos? Graças a Deus que meu pai dormiu no Senhor, né? Ele recebeu Jesus poucos dias antes de sua morte, dormiu no Senhor, e graças a Deus está lá na glória, esperando o dia do arrebatamento para a gente se reunir juntos, né? Mas antes disso, meu irmão, meu pai foi muito traquino, né? E quando a família descobriu, acabou, desestruturou a família, porque o adultério no casamento é terrível, não é assim, meu irmão? E Tiago chama aqueles que amam o mundo de adúlteros e adúlteras. Dizem que estão com o Senhor, mas estão com o mundo. Não é assim, meu irmão? E quantas pessoas, meus queridos, que não têm relacionamento com o Senhor, estão ficando com Jesus, né? Tem pessoas, meus queridos, que estão fazendo igual fazem no mundo, né? No mundo aí, esse negócio de namoro acabou, agora é ficar. Não é assim, irmãos? Eu estou com medo de falar? É verdade. Diga assim, é verdade, pastor. É verdade, pastor. Graças a Deus que ninguém aqui fica, né? Graças a Deus que todo mundo aqui que quer manter o relacionamento namora, né? Graças a Deus. Mas veja, as pessoas do mundo ficam, né? Chega ali, dá um beijinho e tal, fica uma noite, vai embora. Não é assim, meu irmão? Aí vai para outra, fica tal e vai embora, não é assim? Aí uns ficam grávidos, outros ficam doentes, outros ficam sozinhos, né? Fica sem ninguém, não é assim, meu irmão? Então essas coisas do mundo, porque crente, meu irmão, não fica, crente namora. Mas tem pessoas, meus queridos, que acontece isso, né? Está ficando com o Senhor. Quando eu estou na igreja, eu gosto da igreja, eu louvo junto com os irmãos, eu faço tudo que a igreja me permite, mas quando eu saio, meu irmão, é bicho solto. Como eu já ouvi alguém falar, é bicho solto, eu faço o que eu quero. Aí uns vêm para cá, outros vão para a igreja católica, aí depois vai para o centro espírita, aí vai para os testemunhos de Jeová, aí fica rodando desse jeito, né, meu irmão? Comendo todo tipo de prato. Tem muita gente que é adúltero desse jeito, mas o Senhor nessa noite está chamando a sua igreja para ter um relacionamento íntimo com Deus, não para ficar com Ele, mas para ter um relacionamento, para ser a noiva do Cordeiro, eu ser o teu esposo, porque o casamento está chegando, o dia do arrebatamento está chegando, Senhor. Então não podemos, meus queridos, cultivar as coisas do mundo no nosso coração. Nós temos que ser diferentes. Somos chamados para ser a contracultura. Fomos chamados, meu irmão, para ser a revolução de verdade. Nós somos chamados para ser a resistência, sermos diferentes. E talvez você esteja pensando, mas pastor, que 3 desejos são esses que o senhor está falando? É justamente o que está escrito no texto que nós lemos, 1 João capítulo 2, versículo 16. E o primeiro desejo, meus queridos, que ele fala é o desejo da carne. Repita aí. Desejo da carne. O texto diz assim, concupiscência da carne. É isso? E para que nós possamos falar o que Deus colocou no meu coração, eu preciso entender alguns termos aqui para que você possa compreender o que é que a Bíblia está falando para você. Alguém sabe dizer o que quer dizer a palavra concupiscência aqui? É uma palavra estranha, né? É uma palavra difícil de se falar. Enquanto eu ia respondendo ali, eu interrompi. É o que, irmãos? Desejo, né? Justamente isso. Essa palavra concupiscência, ela deveria ser muito usada em 1800 e lá vai alguma coisa, né? Mas agora ninguém sabe o que é. Mas concupiscência quer dizer desejo. Mas não é qualquer desejo. Na Bíblia você só vai ver a Bíblia usando esse termo concupiscência para desejos maus. Amém, irmãos? Para desejos profundos, por prazeres. Então, a concupiscência não é apenas um desejo. A concupiscência é um desejo por prazeres do pecado. Amém, amados? E quando a Bíblia fala de carne, né? Quando a Bíblia fala de carne, a gente tem logo a impressão dessa carne que está em cima aí dos seus ossos. Se assim fosse, meus amados, eu seria um crente muito carnal, né? Devido à quantidade de carne e de outras coisitas, né? Que existem em cima dos meus ossos, dos meus músculos. Mas não é isso, meu irmão. Quando a Bíblia fala
estão todos os desejos pecaminosos e é um veículo do pecado do homem. Ou seja, meus queridos, para resumir a história, quando a Bíblia fala de carne, está falando do homem carnal, está falando da natureza caída, está falando do antigo Ricardo, que morreu no ano de 1992, né, que está sepultado, mas às vezes ele quer ressuscitar. São desejos, sentimentos e pensamentos do mundo, que às vezes quer aparecer na vida do crente. Não é assim, meu irmão? Muitas vezes você está numa situação, estão me perturbando e tal, e daqui a pouco você diz assim, dá vontade de eu pedir 5 minutos para Jesus e descer a mão no camarada, né? Não diz assim, irmão? Isso é justamente o velho homem, né? O velho Ricardo que quer ressuscitar, mas aí você pisa na cabeça dele e diz assim, não ressuscita, fica aí, porque eu sou crente e minha mãe é crente, diga glória a Deus. Glória a Deus. No coração humano existem esses sentimentos, esses pensamentos do mundo, essas coisas, né, da nossa natureza caída. Olha só o que é que Jesus falou, que Deus falou, não é? Quando ele condenou, quando ele foi condenar Caim, quando ele foi conversar com Caim, olha só o que é que ele disse, Gênesis capítulo 4, versículo 7, olha só o que é que ele disse para Caim. Ele disse assim, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Ele estava dizendo, olha Caim, o pecado vai estar sempre no teu coração, porque a partir do momento quando teu pai Adão pecou, agora toda a raça humana tem no seu coração uma raiz chamada de raiz do mal, ou raiz do pecado. O pecado está dentro do teu coração e o desejo deste pecado vai estar sempre sobre você. Mas concluindo ele diz assim, mas sobre ele deves dominar, ou seja, nós devemos dominar esses desejos que nós temos, desejos do mundo, essas coisas que querem fazer com que o velho homem ressuscite. A Bíblia está dizendo para nós, o Senhor disse para Caim, domine sobre o pecado. Diga para o seu irmão aí, domine sobre o pecado. Então dentro do nosso coração, meu irmão, tem esses sentimentos e esses desejos, amém? Mas nós temos que dominá-los, porque desde a queda do homem, irmãos, ou seja, desde que Adão pecou no jardim do Éden, sempre o homem teve esse pecado dentro do coração. A raiz do pecado, ou seja, a natureza do homem está caída, a natureza do homem está presa ao pecado. Olha o que é que diz Gênesis capítulo 6, versículo 5. Toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Isso quer dizer, meu irmão, que o coração do homem está preso ao pecado. Tudo que o homem faz está envolto ao pecado. Amém, meu irmão? Está envolvido no pecado. Então, meu irmão, a natureza humana tornou-se má. Diga aí, a natureza humana tornou-se má. A natureza humana tornou-se má. Estou correndo para que os irmãos possam entender o que nós estamos falando. Olha só o que está lá em Romanos capítulo 7, versículo 18. Portanto eu sei que em mim, isto é, na minha carne, aonde, irmãos? Na minha carne. Não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Na carne do homem, na natureza, né? Eu ia dizer natureza natural, mas natureza natural não existe, né? Então, no estado natural do homem, não habita bem algum. Amém, meu irmão? E ele diz mais assim, ele queria fazer o bem, mas o bem ele não consegue fazer. Por quê? Porque a natureza do homem está presa ao mal. Amém, meu irmão? Então, olha só, meus queridos, o próprio Senhor Jesus reconhece que a natureza do homem tornou-se fraca para o pecado. A natureza do homem tornou-se o quê, irmãos? Fraca para o pecado. A natureza do homem tornou-se fraca para o pecado. Lá em Mateus 26, 41, Jesus diz assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é o quê, irmãos? Fraca. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca para quê, meu irmão? A carne é fraca para o pecado. Ela é forte para o Espírito, né? Resiste. Quantas vezes o Senhor te acorda de madrugada, aí você diz, ai Jesus, logo hoje, Jesus, me acordou de madrugada para eu orar, eu estou cansado, eu vou orar aqui mesmo. Eu estou dizendo que já aconteceu comigo muitas vezes. Eu vou orar aqui mesmo deitado, Senhor Jesus. Quando você acorda com aquela baba, né? No canto da boca, ali do lado de fora, não é? Porque foi-se, né? A natureza do homem chama para isso aí, acordar de manhã para ir para a consagração dos guerreiros de oração. Ah, Rivaldo e eu vão entender, deixa para o próximo domingo. Não é assim, meus queridos, que acontece? Muitas vezes o Senhor diz assim, evangeliza aquele ali.
Mas logo aquele camarada, o mais bagunceiro da escola, não vou fazer isso não, deixa para outro, né? A natureza do homem sempre é forte para o espírito, mas para a carne ela é fraca, né, meu irmão? Muitas vezes passa, né, uma pessoa do sexo oposto, um homem bonito, a mulher fica, eita glória a Deus, aleluia, né? Fica olhando aquele homem bonito passar. Jesus, que obra maravilhosa tu fizeste, não é assim, meu irmão? E quando passa aquela mulher bonitona, o menino fica, glória a Deus, aleluia, não é assim, meu irmão? O que acontece? Meus olhos contemplam esta beleza e a beleza passando, não é assim que acontece, meu irmão? Porque a natureza do homem, ela é fraca para o pecado, mas ela é forte para o espírito. Meu irmão, essa questão de carne e espírito é tão tremenda que o Senhor, na sua palavra, diz para nós resistirmos ao diabo. Não é assim, meu irmão? Diz assim, sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Meu irmão, o diabo é um ser celestial poderosíssimo. E ele diz, resistir ao diabo. Não é assim, meu irmão? Mas, quanto à carne, ele diz, fugir de toda aparência do mal. Ou seja, meu irmão, você pode lutar contra um diabo, mas contra a carne, pega o beco, sai correndo, porque a carne é forte para o espírito. Amém, meu irmão? Mas ela é fraca para o pecado. Então, meus queridos, a natureza do homem tornou-se caída. Por isso que no nosso coração existem todos esses sentimentos e pensamentos que nós estamos falando nessa noite. Então o desejo da carne, meus queridos, é a natureza caída do homem, atraindo o homem para tudo o que o mundo oferece. Amém, meu irmão? Porque você pode ter certeza, desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir, o mundo te oferece coisas para você abandonar o evangelho. Não é assim, meu irmão? São conversas, são filmes, são sugestões, são pensamentos, são sentimentos, tudo isso que quer te tirar da posição de servo de Deus e te levar de volta para o mundo. Essa é a tua natureza carnal que está chamando para o mundo. Amém, queridos? Então, meus queridos, tudo que satisfaz a carne, amém, que é contra o Espírito, não agrada ao Senhor. Amém, queridos? Tudo o que satisfaz a carne, consequentemente, desagrada a Deus. Olha o que é que diz lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Meu irmão, aqui o apóstolo Paulo está dizendo que existe uma guerra dentro de nós. A guerra da carne contra o Espírito, e do Espírito contra a carne. Quantas vezes o diabo, né, fica no teu ouvido querendo fazer com que tua carne ressuscite para que você possa fazer as coisas do mundo. É assim, meu irmão, tem atitudes do mundo. Amém, irmãos? Amém. Mas o teu espírito fica, né, a tua consciência fica dizendo assim, ei, faça isso não, você é crente. Né? O Espírito Santo de Deus na tua vida fica dizendo, ei, não faça isso não. Não é? Nós estamos falando aqui do primeiro desejo que há no coração humano, que é o desejo de quê, irmãos? Da carne. Diga forte, é o desejo da carne. É o desejo da carne. E a carne, meus queridos, eu acabei de dizer para os irmãos, ela luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E o diabo, meus queridos, usa o desejo da carne para seduzir os homens. O diabo usa o desejo da carne para seduzir os homens a se afastar de Deus. Quando eu falo de homens, eu estou generalizando, eu estou falando de homens e mulheres. E olha só, meus queridos, o que foi que o diabo sugeriu, né, para Eva, quando ele foi tentá-la, né? Eva viu aquela fruta, ninguém sabe dizer que fruta era aquela, mas aí, olha só, Gênesis 3,6 diz assim, viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, desejo da carne. Né? Quantas vezes, meu irmão, o diabo te oferece uma festinha para você ir, né? Aí você olha e diz assim, puxa vida, é uma festinha boa para eu ficar, né? Para eu me divertir. Aí daqui a pouco é um convite para você ir para tal lugar. Puxa vida, é um convite bom para eu ir. Aquela coisa parece mais bonita do que de fato é. Não é? É a pessoa mais bela, você olha assim, rapaz, esta pessoa está me dando mole, logo ela está me dando mole, logo ele está me dando mole, você fica ali todo mole, né, também.
porque você olha assim, aí é o diabo colocando na sua mente, vai porque a bênção é grande. Não é desse jeito, meu irmão, que acontece. E muitas vezes, meus queridos, são sentimentos e pensamentos que surgem no teu coração. É o diabo querendo te envolver, como fez com Eva, para te levar para longe de Deus. Mas diga assim, misericórdia. Misericórdia. Porque há uma cura, meu irmão, para o desejo da carne. Cutuque seu irmão para ver se ela acorda e diga assim, ei, meu irmão, há uma cura para o desejo da carne. E qual é a cura para o desejo da carne? Porque é o seguinte, meus queridos, se Deus nos deixasse a nossa própria natureza, a nossa sorte, nós estaríamos perdidos, porque tudo que a gente faz só vai tender para o pecado. A Bíblia diz, irmãos, que nós pecávamos, gostávamos de pecar e ainda elogiávamos aqueles que pecaram também. É o que está na palavra, meus queridos. E pode ter certeza que acontecia assim na minha vida e na sua vida. Mas, porém, meu irmão, o Senhor chegou na história para mudar essa história. Diga glória a Deus. Para escrever uma nova folha, né, uma nova história da tua vida. Virar a folha da história da tua vida e escrever uma nova história. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, você pode dizer, pastor, mas como é que eu me livro do desejo da carne? É muito fácil, meu irmão. É muito fácil. Mas, pastor, como assim é fácil? Eu vou dizer para os irmãos, abra sua Bíblia aí, Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 8, versículo 5. Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque, meus queridos, veja só. Enquanto os irmãos estão procurando. Antes, quando nós éramos do mundo, o pecado era a regra da nossa vida. Nós éramos chamados para pecar, gostávamos de pecar, né? E ainda elogiávamos aqueles que pecavam mais do que a gente. É assim, meu irmão? Eu, quando bebia, né, quando tomava drogas, eu via alguém que bebia mais do que eu, e alguém que se tornava mais do que eu, dizia, esse camarada é gente boa, né? Elogiava. Esse cara, eu dizia assim, esse cara é guerreiro, né? Quando bebia mais do que eu e se tornava mais do que eu, quando a pessoa era mais louca do que eu, né, naquele show de rock, eu dizia, o camarada ali é guerreiro, né? A gente elogiava as pessoas que pecavam. Porém, meus queridos, hoje, quando o Senhor chegou na nossa vida, o pecado já não é regra na nossa vida, agora é exceção. Nós podemos dizer não ao pecado. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Sabe Deus. por quê, meus queridos? Porque agora Deus nos deu uma nova natureza. Amém, irmãos? Amém. Deus deu uma nova natureza para você, meu irmão. Você não precisa pecar. Hoje você pode dizer não. Amém, amados? Amém. Olha que coisa tremenda. Só uma coisa para eu explicar para os irmãos. Eu era um camarada que gostava muito de fumar. Eu era viciado mesmo em fumar. Fumava 2 carteiras de cigarro por dia. Amém, irmãos? As pessoas, quando me viam, diziam, mas cadê o cigarro? Está sem cigarro, coisa estranha, porque era com cigarro direto nas mãos. Era tanto que eu tinha um cabo no dedo, meu irmão, que às vezes, quando eu bebia cachaça, né, os lábios ressecavam, quando eu ia puxar o cigarro ficava presa e vinha a cinza na mão, criou um calo aqui, meu irmão, terrível. A história é terrível. Então, eu não conseguia me desassociar disso, mas veja só, meu irmão. No ano de 1992, quando o Senhor me chamou para o Evangelho, eu disse não para o cigarro até hoje. Diga glória a Deus. E olha só, meu irmão, foi uma luta, mas não foi essa historinha de eu vou fumar uma carteira, depois fumo 3 cigarros, depois fumo 2, fumo 1. Não, meu irmão, disse não e vai ser não. Lutei e consegui. Hoje, meu irmão, quando alguém fuma perto de mim, aquilo me incomoda. E antes, meu irmão, eu achava cheiroso. Eu gostava muitas vezes de chegar perto, né, de pessoas, né, do outro sexo, né, de mulheres e sentir cheiro de cigarro no cabelo. Eu achava cheiroso, mais cheiroso do que perfume. Hoje, meu irmão, se eu sentir o cheiro de cigarro, eu saio de perto, porque me enoja. Diga glória a Deus, meu irmão. Porque nossa mente deu uma nova natureza, meu querido, minha querida. Hoje você tem uma nova natureza. Hoje eu posso dizer não ao cigarro, ao pecado, ao diabo e ao mundo, porque Deus me deu uma nova natureza, assim como Deus a você. Então, pastor Ricardo, qual é a cura para o desejo da carne? Simplesmente, meu irmão, alimentar o Espírito é o quê? Alimentar o Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 5 diz, porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas do quê, irmãos? Da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Eu já li anteriormente, meu irmão, que no teu coração existe uma guerra. A carne lutando contra o Espírito e o Espírito lutando contra a carne. E aquele fator que você alimentar mais é o que vai vencer esta guerra. Se você alimentar mais a tua carne, pode ter certeza, a carne vai vencer a guerra.
Mas se você alimentar o teu espírito, pode ter certeza de uma coisa, meu irmão, o teu espírito vai vencer esta batalha. Diga glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Meu querido e minha querida, o Senhor Jesus, nessa noite, Ele está chamando você, Ele está conclamando você para que você entenda que você tem que encher, alimentar, né, saciar o teu espírito. Portanto, meu irmão, é por isso que a gente fala tanto aqui, crentes escutando música do mundo, por exemplo, está alimentando o que, meu irmão? A carne ou o espírito? A carne, não é verdade? E um dia a carne vai vencer. Por quê? Está escutando aquelas músicas de roedeira, aí começa a se lembrar daquele do passado, daquelas festas que passou, daqueles forró que tinha, né? Assim, meu irmão, vai alimentando, e um dia, meu irmão, o pecado vai bater a porta do teu coração e você vai abrir, né? Assim, meu irmão, se você, meus queridos, está escutando um louvor a Deus, seja ele em qual ritmo, rock, heavy metal, thrash metal, forró, funk, sei lá o que, seja qualquer estilo, mas se for uma música feita por um servo e uma serva de Deus, se você está escutando aquilo, você está alimentando a carne ou o espírito, meu irmão? O espírito, a palavra de Deus está sendo ministrada a você através da música. Colossenses capítulo 3, versículo 16 diz que o ensinamento da palavra ele também é transmitido através da música. Então, meu irmão, o que é que você tem alimentado na tua vida? A carne ou o espírito? Se você tem alimentado a carne, você um dia vai pender para as coisas da carne. Mas se você está alimentando o teu espírito, lendo a palavra, jejuando, estando em comunhão com a igreja, em comunhão com os irmãos, buscando a presença de Deus nos ciclos de orações, nas consagrações, nos cultos de orações, você vai pender para as coisas do Espírito. Diga glória a Deus. Glória a Deus. As experiências espirituais, meu irmão, vão suplantar as experiências carnais que você já teve na sua vida. Então, meu irmão, nós não podemos alimentar a carne com os seus desejos, mas sim o Espírito. Amém, meu irmão? Começa a alimentar o teu Espírito. Deixa de estar vendo besteira por aí, né, meu irmão? Tem pessoas que não, é tão viciadinho, quando senta no computador, já vai naquele site, a mão nem segura mais, a mão já nem se controla, né? Já vai direto no mouse, puf, naquele site que você sabe que não agrada a Deus. Não é assim, meu irmão? Aí fica aquela ebulição aqui dentro, você diz, ah, meu Deus, eu não posso, porque eu sou crente, mas meus olhos querem ver, fica aquela coisa, não é assim? Você muitas vezes vai assistir filmes que sabe que não agrada a Deus, fica aquela luta, meu Deus, eu sou crente, eu não posso, mas esse filme é só Jesus na causa, e é só Jesus mesmo, fica aquela luta, acaba assistindo e acaba enchendo a sua alma de coisas que não deve, não é assim, meu irmão? E quando de repente alguém diz, olha, eu tenho uma fofoca para contar do irmãozinho tal, o ouvido chega a coça, eu vou ter que escutar, o coração quer, né? Mas a alma diz assim, eu não quero ouvir, porque vai macular você, vai macular a pessoa envolvida, vai macular o outro que está cantando, que está contando, e aí você fica aquela luta, meu irmão, alimenta o teu espírito, deixa de alimentar a tua carne, amém, irmãos? Amém. A internet é excelente, gosto, utilizo demais, mas tem que saber usar, amém, meu irmão? Assim como a televisão, se eu pregar aqui contra a televisão, eu estou sendo hipócrita, porque na minha casa eu tenho uma televisão e meia, né? Porque a outra já quebrou e a outra está quase quebrando, então eu tenho uma e meia, né? Então se eu disser para os irmãos não assistir televisão, eu estou mentindo, porque na minha casa eu assisto, mas eu seleciono o que eu assisto, amém, meus queridos? Fico de olho com o que os meus filhos assistem, assim como também a minha esposa fica de olho e seleciona o que assiste, porque não é tudo, meu irmão, que deve entrar na sua alma, amém, queridos? Amém. Então, meus amados, alimente a sua alma, e isso vai, de fato, ser a cura para o desejo da carne. Amém, irmãos? Então, o primeiro desejo que nós falamos nessa noite é o desejo da carne. Mas agora nós vamos ao segundo desejo que está nesse texto de 1 João, capítulo 2, versículo 16, que é o desejo dos olhos. É o que, irmãos? O desejo dos olhos. O desejo dos olhos, que é a cobiça. Você sabia que tudo se origina da cobiça? Amém, irmãos? A cobiça sexual, a cobiça material, a cobiça por posição, por poder. Todo o pecado se origina da cobiça, né? Ninguém peca instantaneamente. A pessoa diz assim, nós temos o costume, né? Nós evangélicos temos o costume de dizer assim, aquele irmão caiu no pecado. Aí dá a impressão de que o cabo vinha, o pecado veio, puf, caiu. Mas não é bem assim não, meu irmão. Tem uma escada de valores, né? A pessoa vai cobiçando, né? Assim, meu irmão, até cair no pecado. É desse jeito, meus queridos? É verdade. Abra sua Bíblia aí, Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15. Nós vamos ver, meus amados,
que é desse jeito que eu estou falando, existe uma escada de valores até que o pecado seja consumado. Ou seja, todo pecado vem da cobiça. E o segundo desejo, meu irmão, que nós estamos falando é o desejo dos olhos, é a cobiça que os homens têm. Tiago capítulo 1, versículos 14 e 15 diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, vê à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera o quê? A morte. Irmãos, observaram aí a escada, ou seja, existe a cobiça. E a cobiça, ela dá luz ao pecado, não é? E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então você vê, o homem primeiro cobiça, depois ele comete o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, meu irmão, a cobiça, ela é a origem do pecado, amém, irmãos? E ela é a origem das guerras e lutas que há entre nós. Porque quando eu quero ser melhor, por exemplo, eu quero ser melhor do que Neto, né? Neto é advogado, eu estou em leis. Aí eu quero ser melhor do que Neto, eu vou mostrar que eu sou melhor do que Neto. Aí eu vou começar a querer me mostrar demais, a falar difícil, né? A falar de leis e não sei o quê. Meu irmão, daqui a pouco o Neto se chateia, esse rapaz esse cara está querendo se amostrar, né? Aí eu vou mostrar a ele que eu conheço também, começa aquela coisa, aquela briga, aquela rusga, daqui a pouco eu começo a falar mal de Neto, Neto fala mal de mim, daqui a pouco eu invento umas mentiras da vida dele, ele também na minha vida, e começa aquela coisa, daqui a pouco a falta de comunhão está instaurada entre eu e ele. Não é assim, meu irmão? Por causa da cobiça, simplesmente de mostrar que eu sou maior do que o outro. Mas vamos para o capítulo 4 de Tiago, e olha o que é que Tiago fala a respeito disso. Tiago capítulo 4, versículo 1 e 2. Diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto? A saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam, cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes. Meu irmão, pense numa coisa terrível, a questão da cobiça, a questão da inveja, é você olhar para o outro, às vezes o outro não tem nem lá muita coisa, mas a pessoa diz, eu queria ter o que ele tem, porque sempre, meu irmão, sempre o jardim do nosso irmão é sempre mais verde do que o nosso, né? Você olha para... Não, porque o irmão tem tanta coisa no teu lado. Você vai olhar, o irmão não tem nem lá essas coisas todas, né? Mas a gente fica cobiçando o que é do outro. Não é assim, meu irmão? Fica querendo o que é do outro. É a cobiça dos olhos, meu irmão. É justamente o desejo dos olhos, o desejo de cobiçar. E aí, meus queridos, nós vemos que tudo o que se origina, ou tudo que é pecado, se origina justamente na cobiça. E os olhos dos homens, meu irmão, mostram o que ele é por dentro. Repita aí. Os olhos dos homens mostram que ele é por dentro. Quero ouvir mais forte. Os olhos dos homens mostram que eles são por dentro. Vamos lá para Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23. Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23. Amém? E olha só, meu irmão, o que é que eu acabei de dizer. Os olhos dos homens determinam o que eles são por dentro. Ou seja, se o homem tem um olhar bom, amém? Um olhar de fé, como se diz, um olhar de crente, então isso mostra que dentro dele tem coisas boas, né? Mas aquele cara que só vê o mal, não é assim, meu irmão? Não pode ver um irmão, uma irmã conversando, ih, olha, está saindo alguma coisa ali, né? Olha, vai dar errado, é assim, meu irmão? Tem pessoas que não podem ver qualquer coisa, já vai inventando uma história, não é desse jeito, meus queridos? Vai inventando uma história terrível, e isso, meu irmão, mostra o que ele é por dentro. Mateus capítulo 22 e 23 diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Meus queridos, aqui o Senhor Jesus diz que as lâmpadas, as candeias do corpo são o que, irmãos? São o que, irmãos? Diga assim, os olhos, irmão. Os olhos. Nós acabamos de ler, a candeia do corpo é o que, irmãos? Os olhos. Os olhos, ou seja, a lâmpada do corpo é aquilo que ilumina o corpo. Se o camarada tem um olho mau, meu irmão, todo o corpo dele vai ter trevas. Mas se ele tem um olhar bom,
Então, todo o seu corpo terá luz. Tem pessoas, meu irmão, que não podem ver nada, já faz um alarde, já inventa uma história, não é assim, meu irmão? E essa história de microfones, de telefone sem fio é terrível, né? Porque a pessoa diz assim, meu irmão, eu vi Rafael ali na esquina, eu disse só isso. Aí o outro chega, né? Aí diz, olha, disseram que Rafael estava ali, agarrado com a menina. Será que a guarda sabe disso? Aí o outro já vem, aí diz, olha, Rafael apareceu com um filho aí numa esquina lá da igreja. Aí o outro diz, é o quê? Quando a pessoa, Rafael tem um filho, parece que já vai ser neto. Aí quando chega no ouvido de Eduardo já está com, né, aquele facão na mão, já está na perna de Rafael. Não é assim, meu irmão? É um chamado telefone sem fio, né? Sempre tem um acréscimo, não é assim, meu irmão? Olha, eu estou falando aqui, né, justamente para descontrair, mas eu vou contar um caso verídico, meu irmão, olha só. Nós fazemos parte de uma outra igreja, né, de uma outra denominação, e nessa época a gente tocava em banda e tal, e havia uma jovem lá, uma bênção, meu irmão, uma jovem, né, e ela foi defeito com todo mundo, mas era uma bênção, e um dia, meus queridos, um dia foi no horário de culto, passa uma irmã, né, a igreja, ela fica numa rua de frente, e tem um bocado de rua transversais assim, os prédios, e numa daquelas ruas tinha assim uma barraquinha, né, de esquina, e tinha lá, quando ela olhou, estava um jovem, só de bermuda, né, sem camisa, de pé no chão, encostado assim na parede, com a perna desse jeito, né, o joelho aqui assim, e a irmã estava próximo, essa jovenzinha estava bem próximo do joelho do irmão, e falando assim, e ele rindo com ela e tal, e a irmã passou olhando, aí o jovem pega no cabelo da menina, meu irmão, olha que coisa, aí ela já chega na igreja, culto de oração, meu irmão, ela foi para um culto de oração, né? Aí chegou na igreja, aí já foi dizendo, olha, eu encontrei, eu vou dizer o nome dela, porque ninguém aqui conhece, encontrei Patrícia lá. Patrícia estava com um cavalinho ali no moral, com o perdão da palavra, com um sal ali, com um camarada agarrado ali, tudo. O pastor disse, eu não acredito, meu irmão, aquela alarde todo, o pastor ficou preocupado, e viu que a menina não apareceu na igreja. Aí veio aparecer no domingo seguinte. Quando apareceu, o pastor já estava prontinho para dar de disciplina, não queria nem saber e tal. E eu participei da reunião, estava lá, né, eu já era obreiro nessa época, e aquela coisa toda, a minha calada só olhando e tal. Aí ela disse assim, para terminar, ela disse, eu posso falar agora, pastor? Pode falar, mas eu estou muito decepcionado com você. Ela disse, você quer que eu traga o rapaz aqui? Não precisa, porque a história já está toda determinada. Sabe quem é aquele rapaz? Quem é aquele rapaz? Aquele rapaz é meu tio. É porque ele é novo, ele é baixinho, né? Então, meu tio, o senhor não conhece, ninguém aqui conhece, mas é meu tio. A minha mãe mandou eu ir lá, ele estava de fato no bar. Chamei ele para fora, porque ele precisava ir na casa da minha mãe, onde eu moro. E eu fui lá chamá-lo. E ele de fato pegou no meu cabelo, porque eu acho que meu tio pode pegar no meu cabelo. Pode ou não pode? Então ficou todo mundo envergonhado. Sabe por quê, meu irmão? Por causa do olho mau de alguém. Amém, meus queridos? Foi só olhar, caiu um ano em cima, já foi um alarme terrível. Então, meus queridos, os olhos diz quem é o homem. Amém, meu irmão? Como tem sido o teu olhar, meu querido, minha querida? É um olhar bom ou um olhar mau? Em tudo que você olha, você sempre vê uma coisinha a mais ou não, meu irmão? Então, os nossos olhos, meu irmão, eles cobiçam essas coisas. Amém, queridos? Tem pessoas que contemplam demais. Tem outros que já contemplam de menos. Não é assim, meu irmão? Então, tem outros que contemplam, né, aquilo que não podem contemplar, né? Tem outros que contemplam e querem, cobiçam aquilo que não é seu, e querem aquilo que não pode ter. Querem aquilo que não pode ter. E o diabo, meus amados, ele usa o desejo dos olhos como seu instrumento. Mais uma vez, quando ele chegou para Eva e a tentou, olha só o que foi que Eva viu. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Viu que aquela fruta era agradável aos olhos. Porque o diabo, meu irmão, não vai chegar para você e vai lhe mostrar o mundo como ele é. Ele vai lhe mostrar, igual aqueles comerciais de cerveja, né? Você vai no comercial de cerveja, você está vendo lá, aí você vê, meu irmão, pessoas felizes, né? Tudo brincando, sorridente, é riso de orelha a orelha, tudo de dente branco, né? Aí dá uma... Eles não estão vendendo cerveja, eles estão vendendo alegria e amizade, né? Aí aquele monte de amigo, tudo brincando e tal. Devia mostrar depois o cababeiro, né? Brigando com a família, roubando dinheiro de casa, né? Batendo com o carro. Por que não mostra? Porque isso não vende. Do mesmo jeito que o diabo, meu irmão, vai mostrar coisas boas a você. Você vai olhar para o mundo
tudo vai dizer como o mundo é bom. Eu me lembro, meus queridos, que na época, quando eu era adolescente, começo da minha adolescência, ainda era permitido ver comerciais de cigarro. Eu me lembro que tinha uma marca de cigarro especificamente chamada Hollywood, que colocava os comerciais, uns carros assim, né, nas areias, nas dunas, aquele jipe, aquelas coisas, pulando e aquele rock and roll passando, e né, a influência do rock na minha vida, eu olhava e dizia, puxa vida, eu queria ser desse jeito, os camaradas lá tudo, né, de casacão de couro, sentado em moto, com cigarrão na boca, aquilo me influenciou muito, porque eu olhava assim, eu dizia, eu quero ser como aquele, eu quase que me arrebento com esse negócio de cigarro, amém, irmãos? Porque o que apresenta pra gente é muito bonito, mas na profundidade, meu irmão, é lixo. Então cuidado com o que o diabo está mostrando para você, meu irmão, porque o diabo está mostrando para você coisas bonitas, lindas, mas no fim, meu irmão, é só morte e destruição, porque João capítulo 10, versículo 10 diz que o diabo veio o quê, irmãos? Matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. O diabo só veio para isso, meu irmão. Então as coisas do mundo só vão matar, roubar e destruir. Mas as coisas de Jesus veio, né? O próprio Senhor Jesus veio para que tenhamos vida e a tenhamos com abundância, meus queridos. Qual é, meus amados, a cura para o desejo dos olhos? Qual é a cura para a cobiça? Em primeiro lugar, meu irmão, é olhar as coisas sem maldade. Diga para o seu irmão, olha as coisas sem maldade, meu irmão. Abra sua Bíblia aí em Tito, capítulo 1, versículo 5. Nós falamos aqui de pessoas que olham, não é verdade, meu irmão? Que olham para as coisas já com maldade. Qualquer coisa está acontecendo na nossa vida. Olha, meu irmão, eu sei que eu estou contando muitas histórias aqui, mas é cabível para que você entenda. Eu me mudei uma vez para uma vila bem aqui embaixo, né? E estávamos na mudança e tal. E eu me lembro que eu precisei comprar umas dobradiças para a porta. Dobradiças para a porta. E eu saí, e tinha um jovem da igreja nos ajudando. E um irmão, que ele é até pastor hoje também, chegou na minha casa, não sabia nem onde é que era, ele foi lá para encontrou. Aí quando chegou lá, estava um jovem, né, martelando os negócios lá, e Sulamita na cozinha. Quando ele entra, a Sulamita disse que só pelo olhar já foi andando de costa assim, Ricardo não está não. E esse jovem está fazendo o que aí? Ué, está ajudando, né? Já, né? Possivelmente já viu coisa demais. Aí eu fui chegando na hora, e aí meu irmão foi comprar um negócio ali, disse, tem um jovem aí dentro, ele tem, então eu chamei. Né? Ficou aquela coisa no ar, né? Todo mundo, né, tem esse olhar maligno, mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, quer ser curado desse desejo dos olhos, desejo por cobiça, tenha os olhos bons, amém? Olhe para as coisas sem maldade. Tito capítulo 1, versículo 5, diz assim, todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes do seu entendimento e consciência estão contaminados. Tudo é puro para os puros. Não é assim, meu irmão? Mas tudo é contaminado e perverso para aqueles que de fato têm o mal na sua vida. Tito capítulo 1, versículo 15. Tudo é puro para os puros. Aquele que tem os olhos bons, meu irmão, quando vê, né? Por exemplo, um irmão conversando com um irmão, diz na sua cabeça, deve estar marcando alguma coisa para a igreja. Não é assim, meu irmão? Deve estar, né, facilitando alguma coisa para o reino de Deus. Mas aqueles que têm um olhar mau, meu irmão, vão ver só coisas más. Então, meu irmão, quer ser curado do desejo dos olhos, meu irmão? Veja as coisas do modo certo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E existe um segundo remédio, meu irmão, para aqueles camaradas, né? E aquelas menininhas que não podem ver o sexo oposto, não podem ver o rapaz bonito, não podem ver a menina bonita que não tem o olho, né? E é aquele olhar que a gente sabe que é um olhar pecaminoso. Abra a sua Bíblia, Jó capítulo 31, versículo 1. Jó capítulo 31, versículo 1. O segundo remédio, meu irmão, é que nós não podemos pôr os nossos olhos onde não se deve. Não podemos pôr os nossos olhos onde não se deve. Jó capítulo 31, versículo 1, é antes de Salmo. Diz assim, fiz aliança com meus olhos, como pois os fixaria numa virgem? Jó disse assim, eu fiz aliança com os meus olhos, ou seja, de colocar diante de mim só coisas boas. Não que uma mulher bonita, um homem bonito não seja bom, mas eu estou dizendo que quando a gente olha com cobiça, aí é gerado o pecado. Diga assim, misericórdia.
Então, meu querido e minha querida, faça uma aliança com teus olhos de não olhar mais para essas coisas, para esses sites, esses filmes, essas conversas que não agradam a Deus. Amém, meu irmão? Amém. Faça uma aliança com seus olhos. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E o último desejo, meus queridos, é a soberba da vida. É o quê? A soberba da vida. Está no texto, 1 João, capítulo 2, versículo 16. É a soberba da vida. A soberba, meu irmão, é a causa de muitas lutas e desastres que acontecem na nossa sociedade. Não é? Tudo que é do mundo, meu irmão, todo ensinamento, conceito, né, pensamento que há no mundo, é para que o homem seja soberbo. Não é assim, meu irmão? Nós somos ensinados a ser o cara, né, desse jeito, a desconfiar das pessoas e confiar demais em nós, tornamos-nos soberbos, né? Só presta quando a gente está. Não é desse jeito, meu irmão? Só presta quando a gente está, quando a gente faz, né, quando a gente mexe, quando a gente chega, aí tudo presta, porque a gente se acha demais. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos. A soberba é abominação a Deus. Amém? Diga aí o seu irmão para ele acordar. Grita assim no ouvido dele, a soberba. A soberba. Não grita não, é doido para gritar, né? Mas diga assim, a soberba é abominável ao Senhor. A soberba é abominável ao Senhor. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Depois de Hebreus, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A soberba, meu irmão, é de fato abominável ao Senhor. Tanto é, meu irmão, que ele resiste, ou seja, ele é contra os soberbos. Porque, meu irmão, o próprio Lúcifer, o anjo de Deus, foi expulso do céu por causa da soberba. Ele se achou demais, ele queria colocar um trono acima do trono de Deus. Ele se achava. Aí Deus simplesmente, você vai se achar agora lá nos ínfernos, né? Lá no inferno, lá no caldeirão quente. E ele foi para o Inferno Palace Hotel, está lá até hoje, né? E o final dele vai ser de fato lá. Amém, queridos? Porque Deus, ele abomina, ele não gosta, ele odeia, podemos dizer, a soberba. Vou dar só um exemplo aos irmãos de soberba. Faraó, não é? Ramsés II, quando Moisés chegou para ele e disse assim: olha, Jeová está mandando você liberar o povo dele para celebrar a ele uma festa lá no deserto. Meu irmão, Ramsés foi criado junto com Moisés. Você não sabe isso por causa da novela Os Desmandamentos, né? De Macedo e tal, mas a história diz que o rei era esse mesmo, Ramsés II. Moisés foi criado junto com Ramsés, logo ele sabia quem era Jeová. Mas quando Moisés chega para ele e diz isso, olha o que ele diz: quem é Jeová? Para que eu deixe o seu povo ir. Ou seja, ele se achou, eu agora sou Deus, né? Eu sou o cara. Sabe o que aconteceu, meu irmão? Ele morreu nas águas do Mar Vermelho, porque se achou. Existiu outro homem chamado Herodes, que se achou Deus. Ele foi falar para um bocado de babão. Aí os babões disseram: não é voz de homem, é voz de Deus. E aí ele se sentiu como Deus. E a Bíblia diz que ele foi comido de bicho. Diga assim: ele foi comido de bicho. Ele foi comido de bicho. Eu lembrei de uma música agora, né? Vai ser comido de bicho, né? Então ele foi comido de bicho, meu irmão, justamente porque Deus abomina a soberba. Amém, amados? Amém. E o diabo, meu irmão, ele usa a soberba para nos afastar de Deus. Gênesis 3,5 diz que ele disse assim, ó. Ele disse assim para Eva: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E ela, meus queridos, no versículo seguinte, versículo 6, viu que a árvore era desejável para dar entendimento. Ele ofereceu para Eva algo que nem ele mesmo teve. Ele queria ser semelhante a Deus. Ah, não é, meu irmão? E ele ofereceu a Eva: olha, coma aí dessa fruta que você vai ser semelhante a Deus. E quando Eva disse assim: puxa vida, eu vou ser igual a Deus, aí foi lá, soberba da vida, foi lá e comeu daquela fruta. Estamos nós aqui em pecado por causa dela. Deixa eu chegar lá no céu, né? Eu dar uns cascudos, né? Mas veja só, meus queridos, isso é a soberba da vida. Deus abomina. Amém, irmãos? Qual é a cura para a soberba, meu irmão? Pergunta ao seu irmão: qual é a cura para a soberba? A cura para a soberba é a humildade. Amém? O crente não pode ser crente e ser soberbo. O crente, para servir a Deus, ele tem que ser humilde.
Lá nas bem-aventuranças, em Mateus capítulo 5, versículo 3, o Senhor diz assim: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito, meu irmão, uma pessoa necessitada de Deus, uma pessoa que está satisfeita com o que Deus faz com ele. Quem é pobre, meu irmão, quem está pedindo, né? Quem é pedinte, qualquer coisa que você der, a pessoa fica satisfeita. Não é, meu irmão? Tem uns hoje não, né? Se você der R$5, mas sim, não, vai com porta aberta, né? Até os bolé hoje estão terríveis, né? Mas quem é pobre de verdade, meu irmão, quando a gente dá qualquer coisa, a pessoa fica satisfeita. Pobre de espírito é uma pessoa que tem necessidade de Deus, amém, meu irmão? E o que Deus faz e dá para ele, está satisfeito. Isso é humildade. E o apóstolo Paulo disse, meu irmão, lá em Romanos capítulo 16, capítulo 12, versículo 16, olha que coisa tremenda, escute aí: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas. Olha só, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Quando Paulo diz assim, não ambicioneis, não cobiceis coisas altas, não está falando que você não deve estudar para ter um bom emprego, né? Você quer militar, ser coronel, sei lá o quê, né? O dono da sua empresa, ser uma pessoa, não, meu irmão, busque mesmo. Isso é ambicionar uma coisa boa, amém? Mas quando Paulo diz não ambicioneis coisas altas, não se sinta não se ache, não é verdade, meu irmão? Não ache que você é alguma coisa não, ao contrário, ache que você não é nada. E o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro 5,6 diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele nos exalte. Meu irmão, se humilhe na presença de Deus, debaixo da potente mão de Deus. E sabe qual é o resultado, meu irmão? Ele vai exaltar você. Não é melhor, meu irmão? Não é melhor, meus queridos? Olha só, meus amados. No meio da música, onde a gente vive, né? Graças a Deus sou músico há muito tempo. E no meio da música sempre tem aquele cara que chega e diz: eu sou um cara, eu me acho, né? Sempre tem aquele cara que chega e diz: eu sei tocar demais, né? E a gente aprende no meio da música, e quem faz isso, meu irmão, a gente chama de ele é garganta, né? Só fala, mas não faz nada, porque quem toca mesmo vai lá e faz, não é assim, meu irmão?